Cálculo de reflectância. Bem, a reflectância ela pode ser definida, ela é dada por essa letra grega ρ, e ela é definida como a razão entre o fluxo radiante refletido e o fluxo radiante incidente em um objeto. Em sensoramento remoto, orbital, o que a gente mede, o que o sensor mede é a radiância que chega no sensor. Se a gente conseguir calcular o fluxo incidente, então no objeto, então a gente consegue calcular a reflectância. Bom, para calcular a reflectância, o primeiro passo é a conversão dos números digitais em radiância. Por essa expressão aqui, que é a expressão para o cálculo de radiância para o Landsat 5 e 7, por exemplo, né? Mas seja qual for a expressão, primeiro a gente calcula a radiância espectral. E depois a gente pode calcular aqui a reflectância espectral, né, que é a razão entre a radiância espectral, que é o que chega, a radiação eletromagnética que chega ao sensor, pela irradiância solar média no topo da atmosfera, né? Nesse caso aqui, se a gente utilizar a irradiância exoatmosférica, então a gente tem a reflectância exoatmosférica ou a reflectância no topo da atmosfera. Além desses dois elementos aqui, a gente considera também, na reflectância de sensoramento remoto, esse d ao quadrado. Esse d é a distância média Terra-Sol. E esse d, então, é usado para compensar, né, a quantidade de radiação eletromagnética que chega na superfície terrestre, de acordo com a variação da distância média Terra-Sol. Também a gente faz uma compensação aqui da irradiância solar média pelo cosseno de θ. Θ é o ângulo solar azimutal. Aliás, desculpe, o ângulo solar zenital. Então a gente tem essa compensação também, dependendo do ângulo solar, no momento da aquisição da imagem, a gente faz essa compensação aqui para a irradiância solar média atingindo a superfície. Esse D, ele pode ser calculado, né? Por essa expressão aqui, a única variável nessa expressão é o DDA, que é o dia do ano, é o dia corrido desde o dia 1º de janeiro do ano. O θ, que é o ângulo solar zenital, ele é normalmente informado nos metadados da imagem, ou como ângulo solar zenital ou como ângulo solar de elevação. No caso de ser informado o ângulo solar de elevação, a gente pode usar aqui o seno de θ em vez de o cosseno de θ. Bom, existem 3 grandes vantagens para se utilizar a reflectância no lugar da radiância. A primeira é que ela remove efeitos causados pela diferença em condições de iluminação de cenas tomadas em datas diferentes sob ângulos zenitais solares diferentes. É a compensação lá do cosseno de θ, né? A segunda razão é que a reflectância no topo da atmosfera ela compensa valores diferentes de irradiância solar exoatmosférica disponíveis para intervalos ligeiramente diferentes de bandas espectrais. Então, em teoria, se eu estou trabalhando com a mesma banda, a banda do azul, digamos, mas em 2 sensores diferentes, e a especificação dessas bandas, ou a sensibilidade, a curva de sensibilidade dessas bandas, desses filtros, se elas são ligeiramente diferentes, em teoria, o cálculo da reflectância elimina essas diferenças e faz com que eu possa comparar essas imagens de sensores diferentes. A terceira grande vantagem é que a reflectância no topo da atmosfera corrige a variação da distância média Terra-Sol entre datas de aquisição diferentes, né? Que essa correção vem pelo desenho, né? Então aqui a variação da distância média Terra-Sol e aqui a gente tem o θ, que é o ângulo solar
zenital. O π aqui ele entra porque aqui a gente está calculando uma radiância para todo o hemisfério superior, né? A gente está considerando que é um alvo lambertiano. Bom, então, com esse valor aqui, a gente tem a radiância ou a reflectância conhecida como no topo da atmosfera. Mas se a gente conhecer os parâmetros de espalhamento e absorção atmosféricos, então a gente consegue corrigir aquela reflectância espectral no topo da atmosfera e obter então uma reflectância de superfície. Aqui a gente tem a expressão para o cálculo da reflectância, no caso do Landsat 8. No caso do Landsat 8, a gente tem aqui dois parâmetros, né? um multiplicativo e um aditivo, que são informados nos metadados da imagem. Então, para uma determinada banda, a gente entra lá nos metadados da imagem e procura quem é o M, né, o Reflectance Multiband X, em que X é o número da banda. Então, esse aqui é o fator multiplicativo que a gente vai substituir aqui. E a gente tem um fator aditivo também que a gente vai substituir aqui. Tá? No caso do Landsat 5 e 7, a gente usa essa equação clássica, né? A irradiância solar média no topo da atmosfera, ela até pode ser calculada se a gente tiver uma medida da irradiância que chega no topo da atmosfera e também tiver a curva de sensibilidade de cada um dos filtros do Landsat. Normalmente a gente encontra isso aqui tabelado, né, informado pela NASA ou pelo SGS, né, ou pelos documentos de utilização dos dados do Landsat. No caso aqui do Landsat 8, então, a gente tem ainda, né, essa expressão aqui, ela nos dá a reflectância espectral, mas ela não corrige da variação do ângulo de elevação solar. Então, o ângulo de elevação solar é dado nos metadados da imagem, como essa constante aqui, Sun Elevation, né? Então, a gente calcula aqui o seno desse ângulo e faz essa razão para fazer essa compensação. Essa reflectância aqui é a reflectância no topo da atmosfera para o Landsat 8, né? Conforme eu comentei, aqui a gente tem valores de radiância solar média no topo da atmosfera para as bandas do Landsat 5, em watts por metro quadrado por micrômetro. Então a gente tem aqui para cada uma das bandas, com exceção da banda 6, que é a banda termal, né? E aqui para o Landsat 7 também, incluindo a banda pancromática aqui, que é a banda 8. No caso do satélite Sibers 2, para o sensor CCD, a gente tem esses valores de radiância solar média no topo da atmosfera, para essas bandas aqui, né, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e pancromática. Como as bandas são relativamente estreitas, então a gente pode usar a irradiância solar efetiva para o intervalo, né? Se a gente estivesse trabalhando com bandas um pouco mais largas, aí a gente teria que trabalhar com a integração desse valor ou da irradiância solar ao longo da curva, né, de sensibilidade de cada um dos filtros de cada uma das bandas do sensor, né? E se a gente quiser também ser mais rigoroso, né, ser mais preciso, dá para fazer isso, mas aí a gente depende da curva de transmitância dos filtros. Tá? No caso do Sibers 4, para os sensores MUX e WFI, a gente tem esses valores aqui, para o MUX e para o WFI. As equações de reflectância, para o caso do Sibers, são aquelas mesmas utilizadas lá para o Landsat 5 e 7. São aquelas equações gerais para dados de sensoriamento remoto. Bom, vamos dar uma olhada no MATLAB, então, como é que a gente faz essa continha
para calcular a reflectância. Então aqui a gente tem um código que a gente vai usar para fazer esse cálculo, né? Aqui são os dados de entrada, a gente tem, no caso aqui, a banda 1 do Landsat 5, sensor TM, adquirida na data de 8 de setembro de 1986. Então a gente tem os parâmetros de calibração radiométrica aqui para essa banda e para esse sensor e para essa data. O ângulo de elevação, de acordo com os metadados da imagem, é 46,7330 graus. O ângulo solar zenital ele pode ser calculado a partir do ângulo de elevação, fazendo 90 graus menos o ângulo de elevação. De acordo com aquela nossa tabela, a irradiância solar média no topo da atmosfera para o Landsat 5, para a banda 1, é 1983 watts por metro quadrado por micrômetro. Então aqui a gente vai exibir primeiro a imagem original e aqui é uma linha de código para calcular o DDA e em seguida para calcular o D, que é a distância média Terra-Sol em unidades astronômicas. Em seguida a gente calcula a radiância e depois a reflectância. Então aqui é aquela expressão geral para a reflectância, π vezes a radiância vezes d ao quadrado dividido pela irradiância solar média no topo da atmosfera vezes o cosseno de θ, sendo θ o ângulo solar zenital. E depois a gente faz a visualização. Então vamos rodar esse código aqui. E vamos ver o resultado. Bem, então a gente tem aqui, nessa primeira imagem, a imagem original, né, ela está numa escala em unidades de número digital, né, o contradomínio dela são os números digitais. Essa cena aqui a gente tem radiância em watts por metro quadrado por estero-radiano, por micrômetro. E aqui a gente tem unidades adimensionais de reflectância, né? Perceba aqui que a reflectância ela vai variar de 0 a 1. 0 quando não tenho reflectância nenhuma e 1 quando eu tenho reflectância total. Se eu quiser dar uma olhada aqui e comparar, né? Então vamos olhar aqui o valor em número digital, no pixel, na linha 100, coluna 100. Então a gente resgata aí o valor 97 tons de cinza. Para a radiância, esse valor vai ser 64,86 watts por metro quadrado por estero-radiano por micrômetro. E o valor de reflectância para aquela posição vai ser 0,14. Então é isso.